Davi dá o melhor. Davi dá o melhor. Eu acho que tu falou Quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Eu acho que tu falou isso 2 vezes pra mim, 2 vezes pro... Tá bom, gente. A gente, eu vou fazendo uma série de 1 Pedro. E a gente começou semana passada, a gente fez 1 Pedro 1 ao 12. E agora hoje a gente abre então em 1 Pedro 13. E vai ser um pouco longo. Porque a gente vai de 1 Pedro 13 até 2 Pedro. Não, 2 Pedro não. Até 1 Pedro 2, 10. Então é 1 Pedro 1, 13 até 1 Pedro 2, 10. A gente vai fazer essa leitura. Quem aí trouxe Bíblia de papel? Amém. Levanta a mão. Levanta a Bíblia de papel aqui, trouxe. Mas não tá aqui. Tá lá fora da minha mochila. Nossa. Tá bem no finalzinho. Não. No caso, não precisa, tem no final. Não precisa. Não, vou buscar. Literalmente. E quem tem no celular? Não é Pedro e Thiago. É Thiago e Pedro. Isso. Vai, ó. É 13 até o 2:10. 1 Pedro 1:13. Abra em 1 Pedro 1:13, que a gente vai ler até o 2:10. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Quem não achou diz misericórdia. Eu acho que lá atrás tem que dizer misericórdia. Peçam por misericórdia. Olha. Tá. Misericórdia? Misericórdia? Amém. Tá, eu vou começar, iniciar a leitura. 1 Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Meu Deus, Essa versão, por favor. Não, a minha é a Almeida Revista Corrigida. Não, Todo mas é mundo é NVI, só tu é Almeida. A minha Tá, então me empreste uma NVI, brother. Obrigado. Não, mas gente, eu estudei o texto aqui nessa linguagem. Vai, então vai. Não, Mas aqui. no próximo... Ó, cingindo é preparando, era o que se fazia com as vestes, vestia as roupas na época, as armaduras, cingia-se as armaduras. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Está escrito em Levítico 11:45. É o texto da lei que está dizendo. A lei, sede santos como eu sou santo. Agora ele não está falando da lei, ele está se referindo à lei para falar de algo que perpetua na nova aliança. Sede santos porque eu sou santo. É o que Deus diz. E se invocais por o Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que dentre vós foi evangelizada. 2, começa o capítulo 2 agora. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por
ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião, Sião era um monte em Israel, era a representação onde foi feito o templo, e que agora Sião, Jesus é Sião. Ele está dizendo aqui a profecia que dizia no Antigo Testamento, que agora se cumpriu no templo, no Monte Sião, mas agora se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Monte Sião. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Logo a principal foi o que eles reprovaram. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor Deus, eu te agradeço muito que o Senhor revelou a nós a tua palavra, que toda a sua vontade está revelada nesse texto que nós cremos, que é guiado e inspirado por ti, Senhor. Esta é a tua palavra perfeita e nós estamos lidando com ela nessa noite. Que tudo que eu falar venha daquilo que o Senhor revelou na tua palavra e que o Senhor me permitiu entender dela e ensinar agora aos meus irmãos que eu amo, e que isso seja o principal, que nós estejamos lidando, entendendo o que o Senhor tem como vontade, aquilo que é tua palavra verdadeira e perfeita, porque essa é a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem aqui de vocês crê nisso que eu falei na oração? Que esse livro aqui, Bíblia Sagrada, é realmente sagrado e é a palavra de Deus? Quem aqui crê nisso? Eliezer não crê. Estou bem concentrado. E quem aqui crê que Deus pode falhar? Quem aqui acha que Deus falha? Que às vezes ele comete alguns erros? Viu? Para comentar. Eu não acho que ele falha nos planos dele, mas eu acho que a gente interpreta a nossa vida talvez como uma falha, porque não foi da maneira que a gente queria. De nossa Mas forma, eu acho que falhar ele não falha. Nós podemos entender errado. Isso. Claro. Interpretar Mas como uma falha, né? Mas tipo, falhar, ele não falha. Mas, o que eu estou tentando fazer, o que vocês pensarem, é o fato de que, se esta aqui é a palavra de Deus, então ela é perfeita. Por isso que é necessária essa questão de interpretação, né? A gente tem esse estudo, essa questão do estudo. Por isso que eu não vim aqui, peguei qualquer coisa e falei qualquer coisa. Eu estudei isso aqui. E eu agradeço a vocês a confiança de ouvirem o que eu vou falar, de saberem que não sou eu que vou estar falando, mas sim o Espírito Santo que vai estar falando através de mim, da interpretação que eu tenho da palavra dele. O que eu quero chamar a atenção para isso é para o fato de que não estamos lidando com o que o Lucas está falando e nem com o que vocês pensam. Nós estamos lidando com a perfeita palavra do Senhor. E isso tem que mexer na gente, tem que mexer no nosso coração, na nossa cabeça, de pensar que eu não posso perder meu tempo acreditando naquilo que é contra o que está revelado, que nós temos fé que é a palavra do Senhor. Enfim, tudo isso é porque eu quero chamar a atenção para uma coisa que esse texto mostra para nós, que nós somos representantes desta perfeita palavra, representantes desse Deus aqui nessa terra. Quando Jesus veio, ele foi o Emanuel, o Deus conosco. E agora, os eleitos, a igreja, nós que cedemos nossa vida a Jesus Cristo, que somos transformados, agora nós somos corpo de Cristo. Nós fazemos parte de uma única coisa, que é Cristo. Nós fazemos parte do corpo dele. Nós somos a igreja, aquilo que representa o divino, eterno Deus aqui nessa terra para aqueles que ainda não compreenderam essas coisas. E isso é muito, muito, muito importante. Porque enquanto nós seguirmos nossos passos de acordo com o que nós entendemos,
e de acordo com aquilo que é nossa vontade, nós estamos perdendo vida. A nossa e a de muita gente. Isso é perda. Isso é déficit. É o contrário de lucro. Então, a gente não pode mais se ocupar com isso, com aquilo que é perda, com aquilo que é morte. Morte. Aquela coisa tão temida que nós não conhecemos. Nenhum de nós conhece a morte. E pior, nunca conheceremos a morte eterna. E tem gente que vai conhecer. E eu digo que o papel nosso é trazer vida, representar aquele que é vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós dizemos com nossa boca que nós fazemos parte dessa vida. Então, se a gente não tiver alinhado com isso, é perda, é morte. Por isso que a palavra santo é usada. Santo, para quem já sabe, para quem não sabe, significa separado. Então, nós somos separados. Nós que somos chamados, nós que dizemos que somos de Cristo, que somos convertidos a Cristo, nós somos santos, separados. Por isso que o texto fala ali, que Deus julga segundo a obra de cada um. Porque se nós fomos separados, se nós fomos eleitos, chamados, como está dizendo aqui, se nós somos o sacerdócio real, então nós temos que ser diferentes. Nossas obras serão diferentes. Deus não vai pegar a sua obra e julgar ela e dizer assim, não, ele fez errado ou ele fez certo, por isso ele vai receber o céu ou o inferno. Não. A salvação é por Cristo, mas quem tem Cristo é separado. A fé sem obras é morta, como eu estou falando, é morte. Então, quem tem fé em Cristo é separado e vai ser diferente. E se nós não formos, Deus vai olhar e nós podemos dizer à vontade que a gente crê em Jesus Cristo. Se a gente não for diferente do mundo, ou das ideias que o mundo tem, de qualquer filosofia e pensamento, ideologia que o mundo tenha, qualquer forma de viver, se nós não formos diferentes disso e não alinhados com a palavra, Deus vai dizer assim, não, você não crê em Jesus Cristo. Você não crê em mim. Porque quem crê em mim, ele promete. Quem crê nele terá transformação. Então, se não houve transformação, você não crê em Jesus Cristo. E isso é forte, porque sim, é graça, é hipergraça. Não é as nossas obras que vão nos salvar, não importa o que eu faça ou o que eu não faça. Eu só sou salvo pelo que Cristo fez por mim, mas é sinal. Se você vive de acordo com o seu desejo, de acordo com o que o mundo indica que é o certo, você não é salvo. Você não tem Jesus, porque Jesus é perfeito. Você não pode dizer, eu estou cheio do Espírito Santo, que é perfeito, e viver naquilo que é imperfeito. Nós não seremos perfeitos. Não, nós vamos pecar. Só que deixa isso de lado. Essa frase é muito dita. Nós iremos pecar com certeza, porque nós somos imperfeitos. Verdade, mas esquece isso. Deixa isso de lado e lembra que o teu Deus é perfeito, que ele sangrou por ti na cruz. E que haja mudança, que não se conformem com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Vocês antes não conheciam essas coisas. Ok, mas agora que conhecem, não se conformem com isso. Não se conformem com essas coisas. Não se conformem com a vida de vocês. Quando vocês olham para a cruz, exige inconformidade. Exige você olhar para a sua vida e dizer, isso está errado, isso é ruim, isso é morte, porque isso desagrada aquele que me criou. Isso desagrada aquele que é a razão, o pilar da existência. Isso é errado, isso é ruim. Eu quero honrar aquele que me ama e que é amor. E por isso nós temos que ser imitadores dele. Porque nós somos membros da nova aliança. Antigamente, foi necessário construir um prédio, um templo, um lugar de pedra. Para lá, Deus habitava. Agora nós somos as pedras, cujo Cristo é a rocha angular. Ele é o que sustenta todo esse corpo que nós somos. Deus habita em nós. E não tem como ser aceitado por nenhum de nós
olhar para alguém que diz, eu faço parte do corpo, Deus habita em mim, eu sou filho de Deus, mas que vive como filho do diabo, filho do Satanás, filho do mundo, filho da própria vontade. Isso é inadmissível e a gente não quer isso. A gente não quer isso. E começa em nós. Começa em nós. Começa em olharmos para nós mesmos e amar o outro. E amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês acham que amar o outro é ser legal? Muitos de vocês já sabem que não. Amar o outro não é ser querido com o outro. Amar o outro é botar o outro acima de você. É serviço. É servir o outro. E saber aquilo que é a verdade perfeita de Cristo. E desejar ardentemente que o outro tenha isso também. Porque vocês receberam isso de graça. E agora vocês amam uns aos outros. Vocês amam uns aos outros. Vocês dizem ser filhos de Deus, que é amor. Então nós amamos uns aos outros. E nós queremos os outros para ter o melhor, que é Cristo. Nós queremos que os outros se arrependam tanto quanto nós nos arrependemos. Nós queremos transformação aos outros tanto quanto nós. Então, não existe mais essas coisinhas de, ai, nada a ver isso. Ai, isso, tipo, quando alguém está fazendo uma coisa errada e isso é tão comum, isso é tão falado e tão ouvido por nós, esse tipo de pregação. Alguém está fazendo uma coisa errada, você corrige e a pessoa diz nada a ver. É errado, só que a gente se conforma. A gente se conforma com essas coisas. Nós nos adaptamos. Quando Paulo fala que ele se fez grego dentre os gregos, se fez judeus dentre os judeus para pregar o evangelho, ele não estava falando de se adaptar aos hábitos e natureza do mundo. Nós temos nova natureza em Cristo. O maior milagre que prova a existência de Deus é o amor, porque isso Ele é o amor. Se não houver amor, não há Deus. A forma de mostrar Deus é com o amor. E nós vivemos para nós mesmos. A gente vive para aquilo que nos agrada e que é bom para nós. E quando Deus diz algo como não, se vocês se divorciarem, não casem de novo, porque eu não quero, porque essa não é a minha vontade. Quando Deus fala uma coisa dessas, nós pensamos assim, não, mas tem que ser palavra, é verdade, está escrito, é a vontade de Deus. Quando eu olho assim, mas por que é errado ser homossexual? Eu não preciso saber, porque Ele disse que é. Ele disse que é, e eu aceito, porque Ele é superior a mim. Não sou eu quem mando. Me diz um de vocês aqui que criou a si mesmo. Quem aqui pode levantar e dizer, eu criei, a minha existência é razão minha, eu fiz a mim mesmo? Ninguém aqui pode, nenhum ateu ou de qualquer religião ou religioso da Assembleia do Católico, da Batista, ninguém pode dizer eu fiz a mim. Ninguém. Não importa no que você acredite, você não fez a si mesmo. E eu lhe digo, foi Deus quem fez. E Ele sabe o que é melhor. E se você quer me dizer, mas como é que eu vou saber que o que Deus está me dizendo é melhor? Olha, eu confio que o Deus que morreu por mim quer o melhor para mim. Ele era o divino, poderoso, eterno, ele não precisava fazer nada do que ele fez. Mas ele cria uma coisa chamada dor, ele cria uma coisa chamada carne, ele cria uma coisa chamada morte para dizer, eu vou passar por isso. De amor dessa criação que eu tive. Esses humanos falhos que vão desobedecer a mim até o último dia da sua existência, eu pego e eu dou e vou no meio deles, vivo como eles, sofro o que eles sofram, sangro como eles, morro como eles, porque eu amo eles. Isso é essencial que nós entendemos que Ele nos ama e que a vontade dele é superior ao nosso entendimento, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Exige mudança. E nós nos dizemos filhos dele, então nós vamos representá-lo. Se o meu Deus morre na cruz sem precisar, e com eu agredindo ele dia a dia com a minha desobediência, o meu irmão
que me causa desagrado, que me causa irritabilidade, que me machuca, eu perdoo ele, eu continuo servindo ele, eu não me exalto contra ele, porque o meu Deus morreu por mim. E agora eu morro para essa ideia de que eu tenho algum direito. Tudo é pela graça. Nós não temos direito. Nós recebemos de graça do amor dele. E eu vivo para isso agora, gente, com alegria, porque então eu encontrei a verdade. Eu peguei e eu vivia na ignorância. E eu olho para a cruz e disse, isso é existência, isso é vida. Eu vivo por isso. E eu pego e eu passo e troco as lentes. E agora eu morto estou para o mundo. E o mundo morto está para mim. Não existem mais essas coisas do mundo. Não existem mais essas vontades da carne. Isso tem que morrer. Isso tem que morrer. Porque eu amo Deus. Se vocês não querem viver isso, então não digam que creem em Jesus Cristo, que fica pior para nós que cremos. Vão só estragar a imagem. Por que vocês acham que tem tanta gente que tem problema com a igreja? Porque as pessoas vivem a religião, elas vivem essa coisa de querer ser espiritual, que nem, isso que eu estou fazendo agora. Eu não sou mais espiritual por causa disso que eu estou falando. Eu só vou ser mais espiritual que alguém quando eu amar o outro. Porque isso que o Espírito de Deus é, porque isso que Deus é, amor. Quando me agredirem, quando quiserem o pior de mim e eu quiser o melhor dos outros, aí eu posso dizer, eu estou cheio do Espírito Santo. Porque isso que o Espírito Santo é. Amor, perdão, paz e alegria nas coisas do céu. Isso incomoda porque eu estou falando num tom de voz que é agressivo, pode ser, talvez. Mas se vocês pegam essa ideia e analisam ela, vocês vão dizer, nossa, é verdade, isso é perfeito, eu quero viver isso com alegria. Porque vocês vão analisar que toda essa idiotice nossa de querer viver para nós mesmos, toda essa ignorância nossa, tem solução. Eu quero amar o meu próximo, mas não amo. Tem solução. Antes vocês nem queriam. Antes vocês queriam viver para si mesmos. E isso era horrível. Mas tem solução. Tem resposta. Para toda a morte. Você está morto. E você olha aqui. Poxa, tem vida. Que vai fazer me doer na minha carne. E daí? É vida. É vida. Eu encontrei vida. Eu encontrei resposta. Eu encontrei solução. E isso vai trazer diferença. Paulo escreve aos Filipenses que as coisas do mundo são como esterco para ele. Esterco dispensado não satisfaz. E eu não sei o que exatamente vocês entendem por mundo, mas mundo é isso aqui. Isso é mundo. É muito mais radical do que a gente pensa. A gente acha que é assim, quem vive dentro da igreja é quem vive no pecado. Aí quem bebe e fuma é do mundo. Quem lê a Bíblia e faz devocional é da igreja. Mundo é isso aqui. Enquanto qualquer coisa dessa existência na Terra for mais valiosa que o Senhor, isso é o mundo. Isso é ruim. Enquanto o céu não for o ápice, não for minha meta, não for o que eu olho para Jesus e digo, essa é a coisa, tá errado. Não tem Jesus aí. Jesus está onde isso acontece. Jesus não está onde é mais que pecado. Gente, o texto, por exemplo, de 1 Coríntios, os coríntios dizem, existe uma interpretação daquele texto que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se diz que é isso Paulo escreve, mas se dá para interpretar no grego original, que na verdade ele está dizendo assim, os coríntios dizem, tudo me é lícito, e Paulo diz, mas nem tudo me convém. As pessoas criaram uma ideia de que existe pecado e existe uma coisa abaixo, que é o que não convém. Não existe mais lei, mas também há o que não convém. Eu não faço as coisas porque me proibiram. Tudo me é lícito. Mas eu quero agradar o meu Deus. Eu quero viver para a vontade dele, porque o resto é esterco.
Quando falar, isso é uma mudança drástica, radical, de não tem, que é muito forte porque a gente ouve a palavra, o mundo é assim, o mundo é daquele jeito, o mundo é tudo, o mundo morre, sim, tudo morre. A cruz é exaltada, Deus é exaltado, Cristo é exaltado, Ele é a vida. Nada mais. Mas eu posso ter dinheiro? Pode. Mas então o dinheiro é do mundo? É do mundo. Enquanto qualquer coisa for superior a Cristo, tá errado. E aquilo que ele disse com claridade, eu não quero que vocês façam, eu não farei. É sobre dinheiro, ele não disse que eu não posso ter. Tudo bem ter dinheiro. Uma esposa, inclusive, disse, se case, é ótimo. Deus ama o casamento. Mas qualquer dessas coisas que for superior a ele, é morte. É morte. E agora, o que a gente chama de pecado é aquilo que ele disse, eu não quero que vocês façam. Mas se encaixa em tudo que é desse mundo. É tudo a mesma coisa. É Deus ou não Deus. Aquilo que ele autoriza, autoriza. Mas você não vai colocar acima dele, porque você ama ele. E aquilo que ele não autoriza, você não faz porque você não quer. Você quer viver para ele. Você quer viver obedecendo a ele. Você se bota de joelhos de manhã não pensando, se eu orar, vai me abençoar o meu Senhor. Você já tem o céu. Você se bota de joelhos de manhã porque você quer estar na presença dele. Eu passei hoje o dia sem comer, de jejum. E tirando o meu tempo de comida para orar. E sabe o quanto... Nossa, tô chegando numa parte mais legal. Que o quanto isso tem valor, não comer. Deus é bom, treina a minha carne, mas não vai me tornar melhor. Inclusive eu quero que alguém abra em Isaías 58, versículo 1, que é para falar sobre essa questão do jejum. Daí quem abrir primeiro lê. Isaías 58? Versículo 1 até o 8. Lê do Já versículo achei. 1 até o 8. Tá. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, aos seus pecados. É só um? Não, é do 1 até o 8. Ah, tá. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos da justiça. Tem prazer em se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não tentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais, meu Deus, o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, jejuais e para dardes punhadas. No 4. Tá. Deixa eu ver. Vocês passam os dias de jejum, discutindo e brigando, e chega até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é assim. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, e que deem roupas aos que não têm, que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Compreenderam o que o texto falou? Ele fala que os homens na época faziam o jejum, ficavam sem comer, se ajoelhavam e usavam roupas específicas
mas agrediam uns aos outros. E daí Deus fala, será que não é esse o jejum que eu quero de vocês? Que vocês libertem aqueles que foram presos injustamente e que vocês acabem com a escravidão. É Deus falando que isso vale para nós hoje, que nos dizemos filhos dele, nos dizemos salvos pelo sangue. Eu não quero saber se você vai no IFERROS na quinta-feira, lá no IF, ou se você vai na Igreja Batista, ou na Católica, ou na Assembleiana. Eu não quero saber isso. Se você congrega, é ótimo, inclusive congrega e faça. Vai à igreja, é bom. Nós amamos congregar com os irmãos. E no IFERROS também. E aqui, na minha casa, nas segundas-feiras à noite. Mas o que eu quero saber, o que Deus realmente quer saber, é que você ame. Ele quer olhar para você e ver amor, porque é isso que ele é. Quando ele cria Adão e Eva, ele não diz, agora peguem umas coisas aí, montem um lugar, uma vez por semana vocês vão lá, falam do meu nome e depois façam o que quiserem, porque vocês são livres. Deus não fez isso. Deus, ele pegou e esteve com eles todos os dias. Criou o homem e foi amigo do homem. Por causa do pecado do homem, foi necessário que a lei existisse, mas com data de início e data de fim. Fim que foi com o punho de Cristo pregado na cruz. Esse foi o fim. Aquela foi a nossa liberdade para sermos filhos dele, e sermos como ele é, sermos santos como ele é santo, amar como ele ama. Nós temos o direito gratuito de fazer essas coisas, e é isso que eu quero. Eu quero dizer, eu sou filho de Deus. Alguém olhar para mim e dizer, nossa, mas ser filho de Deus é diferente. Isso é ser filho de Deus e o que eu estou sendo é diferente. Eu não quero dizer eu sou filho de Deus e eu quero dizer, legal. Eu quero que ele olhe e diga, cara, tem uma coisa diferente. Eu quero, o Paulo escreve aos Gálatas, longe de mim se vangloriar de algo, senão a cruz de Cristo. Eu quero que o mundo inveje Cristo. Porque eu quero que o mundo olhe e diga, essa é a resposta. E aquele cara está carregando isso. Porque se eu tenho a graça do Senhor, como nada acontece. Se eu tenho Deus vivendo em mim, como nada muda. Como eu me satisfaço ainda nas coisas que não são do agrado dele. Não tem nexo, não tem lógica, não tem sentido. É mentira. É mentira. A verdade é que Deus transforma. Quem tem Deus vivendo nele, vive em amor. Porque é isso que Deus é. Que sejamos então esse corpo. Que sejamos representantes de Deus. Da melhor forma. É de graça, gente. É pela graça. Peçam. Ele transforma. Ele transforma. Deixem que ele transforme. E não se satisfaçam com as coisas do mundo. Quem quer orar? Quem sente no coração? Quem quer orar? Pra gente.